Olá, eu sou a doutora Elizabeth Gomes, psicóloga clínica, hipnoterapeuta e psicanalista. E cá estou para lhe falar da ansiedade e da depressão. Mas em primeiro lugar, queria pedir que partilhasse a nossa página, faça a inscrição no nosso grupo do WhatsApp, siga as nossas redes no Facebook, no Instagram e no TikTok, para que essa live possa chegar a mais gente. Bem, para começar, iremos definir aqui o que seria a ansiedade, o que seria a depressão e também deixarmos algumas dicas de como identificar esses dois transtornos e também o que fazer depois de identificar. Vamos começar aqui pela ansiedade. Dizer que a ansiedade ela é uma reação natural do nosso organismo. Qualquer pessoa pode passar por um período de ansiedade decorrente de alguma situação que lhe cause algum estresse, alguma preocupação, de várias naturezas. Contudo, quando isso torna-se frequente e atrapalha com a sua intensidade, atrapalha a vida diária do indivíduo, considera-se um transtorno de ansiedade. Já não passa a ser aquela ansiedade normal de algo pontual que nos possa ocorrer, mas considera-se um transtorno que nós temos que procurar ajuda, auxílio profissional para poder ajudar-nos a resolver esse problema. Então, o que caracteriza, o que diferencia a ansiedade normal da ansiedade patológica é exatamente a durabilidade dos sintomas que nós vamos ter com a ansiedade. Então, um indivíduo normal, todo ele é suscetível de ter ansiedade em algum período da sua vida, porque é algo que nós, infelizmente, não temos o poder de controlar, porque acontece decorrente de alguma situação que nós estejamos a passar naquele momento. Por exemplo, o indivíduo pode, por exemplo, querer graduar ou estar prestes a se casar, pode sofrer naquele dia, naquela semana, um pico de ansiedade, porque está preocupada em demasia com aquela situação. Então, a questão da organização da sua festa, a questão das finanças, se vai cobrir ou não, enfim, todas as preocupações que tenham a ver com aquele episódio podem gerar algum estresse e criar algum nível de ansiedade nesse indivíduo. Então, esse tipo de ansiedade, ele considera-se normal. Agora, quando a pessoa vive já com esse desequilíbrio em termos de preocupação excessiva das coisas, independente do que seja, é uma pessoa que já vive constantemente preocupada, é uma pessoa que praticamente vive do futuro. Preocupa-se demais, as coisas antes de acontecerem, ela já está preocupada, já não dorme direito, porque aquela situação tira-lhe o sono, o sossego, porque está em constante preocupação do que irá acontecer, mesmo antes de ter certeza se esse evento irá acontecer realmente ou não. Então, e isso de certa forma acaba criando danos na vida cotidiana desse indivíduo. Aí nós caracterizamos isso como um transtorno de ansiedade. As características gerais do transtorno de ansiedade normalmente são a preocupação excessiva de algo que ainda não aconteceu, que nós achamos que vai ou não decorrer bem, e normalmente as pessoas ansiosas, elas são muito pessimistas, então estão sempre a pensar coisas negativas, não têm certeza se aquilo vai acontecer direito, ficam preocupadas em excesso com aquela condição. Outro ponto também é a questão do sono, da perturbação do sono. A pessoa ansiosa, ela acaba contraindo perturbações graves no sono, ela não consegue dormir porque a mente fica ali a processar, a remoer aquela informação dia e noite e acaba perturbando
o descanso desse indivíduo. Então, uma pessoa que geralmente tem problemas sérios para poder adormecer, é uma pessoa que apresenta sintomas de suor excessivo, transpira demais nas mãos, transpira demais a dormir sem motivo aparente, porque naquele período que fica tão preocupada, acaba de certa forma desestabilizando os seus hormônios, que acabam criando essas condições físicas. É uma pessoa também geralmente com alguns níveis desequilibrados em termos de pressão arterial, porque a preocupação em si acaba mexendo com esse lado e a pessoa de certa forma pode criar problemas sérios cardíacos, porque acelera também o batimento cardíaco do indivíduo, aquela preocupação excessiva, aquele medo de perigo iminente que às vezes na verdade não é real. Também pode criar alguma espécie de hiperatividade no indivíduo por querer achar uma solução antecipada para algo que ainda não aconteceu. São indivíduos que geralmente podem evitar algumas situações sociais porque não querem, de certa forma, sentirem-se pressionadas a algo ou porque têm receio do que pode vir a acontecer nesses ambientes. Então, de certa forma, às vezes acabam criando uma espécie de isolamento social, mesmo por não ter certeza e não ter controle do que irá acontecer. Na verdade, em suma, o resumo de uma pessoa ansiosa é que essa pessoa vive no futuro, vive preocupada em excesso com o futuro, porque não tem certeza do que irá acontecer. Então, o medo excessivo dela de não ter controle do que irá acontecer acaba lhe tirando o sossego e a paz. Então, esse é o resumo do que seria uma pessoa ansiosa. Agora, o que seria a depressão? A depressão ela é caracterizada por uma tristeza profunda e persistente. Por quê? Porque o indivíduo pode ficar triste, é normal que qualquer pessoa fique triste, isso não significa que a pessoa esteja deprimida. Agora, quando essa tristeza profunda é persistente, prolongada, ela tem mais indícios de ser possivelmente uma depressão. Contudo, tem ainda alguns indicadores que nos levam ao diagnóstico de depressão. O isolamento social, por exemplo, é um deles. A falta de vontade de praticar algumas atividades que antes desse episódio eram prazerosas para esse indivíduo, de repente a pessoa corta, para de fazer tudo aquilo que lhe dava prazer, fecha-se, isola-se, chora com muita facilidade, acha que o mundo não é justo, acha que ela de certa forma não deveria existir mais, às vezes chega ao nível de pensar que ela é inútil, não tem valor nenhum. Em casos mais graves, as pessoas chegam até a pensar ou a cometer o suicídio. E quando chegamos aí é porque a depressão realmente já está em níveis muito altos, em que a pessoa já perdeu o controle de si mesma, porque acha que o seu problema não tem solução. Então a única saída para ela é realmente tirar a própria vida para que possa amenizar o sofrimento dela mesma. Então a pessoa deprimida, ela geralmente carrega uma angústia tão grande, que não consegue ver a luz para o seu dilema, não consegue ver a luz para o seu problema. E geralmente são pessoas muito fixadas ao passado. O que causa depressão são realmente acontecimentos que já tenham passado e que a pessoa não conseguiu lidar com eles ou não conseguiu superar. Então a pessoa fica estagnada naquele canto, naquele problema, fica a remoer aquele problema e não sai daquele problema. Então isso é que causa a depressão. Por isso que, em suma, ao contrário da ansiedade, que é o excesso do futuro, a depressão ela é carregada pelo excesso do passado. Então a pessoa com depressão, ela vive no passado, ela carrega essa carga do passado porque ela não consegue soltar e não consegue ver saída ou solução para esse dilema. Agora, depois de sabermos que estamos com esses transtornos, visto que já
descrevemos aqui o que seria depressão, o que seria ansiedade. Se algum desses sintomas identificou-lhe, procure ajuda profissional, procure marcar com um psicólogo mais próximo, procure escrever para as nossas páginas alguma coisa que nós iremos colocá-lo em grupos específicos também para poder ajudar e dar um apoio em grupo para ajudar a superar os seus dilemas e para que também saiba que não está sozinho, porque há muita gente a passar por isso e precisam do suporte um do outro. É importante que haja aqui uma comunidade, que haja um local onde a pessoa possa se sentir acolhida, que possa se sentir escutada, apoiada e não julgada, porque o mais importante nesses casos é realmente dar apoio a esse indivíduo e não julgar. Agora, como família, nós podemos sim ajudar essa pessoa, procurar, para quem é crente, procurar ajuda das igrejas, ver se podemos ajudar nas igrejas, conversar com a família, procurar dar apoio e fazer sentir esse indivíduo que não está sozinho, que ele é amado e que ele tem um apoio familiar. E marcar também consulta com o psicólogo, porque às vezes nem só o psicólogo vai ser 100% a solução do problema. Às vezes é importante também envolver um psiquiatra aqui para poder prescrever alguma medicação para esse indivíduo, porque quando estão com depressão muito grave, às vezes é necessário medicar essa pessoa com antidepressivos para que possa se estabelecer o humor desse indivíduo. Assim como os picos da ansiedade, quando eles estão incontroláveis, é necessário que a pessoa possa medicar para poder regular os graus da ansiedade. Então seria aí feita uma terapia com o psicólogo e com o psiquiatra para poder ajudar esse indivíduo. Então, em suma, dizer que o seu problema não é isolado. Há muita gente a passar por isso, há muita gente a vivenciar a ansiedade e a depressão, mas com os mecanismos certos é possível sim passar por isso, é possível sair disso com muito sucesso. Então não hesitem em procurar ajuda, procurem ajuda assim que identificarem alguns sinais, alguns sintomas, porque ignorar isso pode ser tarde, fatal. Então, nós como família, nós como parentes de uma pessoa que esteja a passar por esse período de depressão e ansiedade, nós temos que auxiliar, a procurar ajuda profissional para essa pessoa, para que não cometa suicídio, principalmente em casos de depressão, porque nós temos assistido números altos de suicídios, temos visto que os números estão cada vez mais a piorar, a agravar em termos de índice. Estamos a ter um índice muito elevado de suicídios decorrentes da depressão, porque como família nós estamos a ter a atenção de procurar ajuda, estamos a levar a tristeza profunda, o isolamento social desse indivíduo de forma leviana. Estamos a olhar isso como algo normal, estamos a normalizar coisas que não devemos normalizar. Então é importante como família que a gente procure auxílio o mais rápido possível, para que possamos evitar que o pior aconteça com o nosso familiar. Então não hesitem em procurar a nossa ajuda, pois estamos aqui para poder auxiliar da melhor forma possível. Então, eu sou a doutora Elizabeth Gomes, psicóloga clínica, hipnoterapeuta e psicanalista, e esse foi o seu programa de hoje, Consultório da Mente. Não deixe de partilhar a nossa live. Se gostou, deixa aqui o seu like, siga as nossas páginas, faça a sua inscrição e siga no Facebook, no Instagram e no TikTok, pois a sua saúde importa. Priorize a sua saúde mental.